O Vinícius Emanuel fala assim, tá difícil ouvir que o mercado não é especulativo e logo em seguida dizer que o mercado escolhe esse ou aquele candidato. Dá gastura, diz ele. O Wagner Como é o Gomes... nome dele, Afonso? O Vinícius Emanuel. Vinícius, lembra de 2002, Vinícius? Lembra da primeira eleição do Lula? Lembra disso? O mercado tem candidato, sim. Em geral, candidato da direita. Embora eu conheça algumas pessoas do mercado que votam mais com a esquerda. Mas o mercado tem candidato, sim, é candidato da direita. Dois. No mercado, muita gente não apoiava o Bolsonaro. Tanto que muita gente que era contra a política econômica do PT votou e falou, um deles foi Amoedo, falou que ia votar no Lula porque era contra Bolsonaro, porque Bolsonaro é golpista, não é democrata e tal. Então, isso aconteceu. Você viu, a Frente Ampla teve adesão de muita gente que era contra a política econômica do governo. E assim mesmo, por quê? Mas são democratas. O que uniu essas pessoas? São democratas. E a outra coisa é a seguinte, cara, olha, na boa, no primeiro governo Lula, eu vi esse estresse, esse nervosismo, não sei o quê. Quando começou o governo, quando teve a Carta aos Brasileiros, começou o governo e tal, o mercado foi só pro abraço, cara. A Bolsa subiu muito no primeiro ano e nos anos seguintes. Os dois governos Lula, a Bolsa bombou, dólar caiu. Então, cara, não entra nessa, porque se você entra nessa coisa de nós contra eles, o mercado está olhando dinheiro, lucro, é isso. E por diversas razões que a gente falou. Tem especulador? Sim. O que eu disse é o seguinte: atacar a moeda brasileira com o tamanho das reservas que nós temos hoje, com o governo sem dívida em dólares, sem âncora cambial, é uma coisa custosa. Quer dizer, eu não sei se ele vai especular por esse lado, mas especuladores tem, faz parte do mercado financeiro a especulação. Isso Sim. tem. Mara, eu vou passar para a Tânia, com o Wagner Gomes. Mas esse governo foi eleito com pautas sociais. Se o mercado quer movimentar e executar suas pautas, que eleja o seu presidente. Então, deveria ser assim, né? Mas o mercado elege o seu presidente, ele não fica frio na eleição, ele não fica neutro na eleição. Como a Mara bem disse, ele não gostava do Bolsonaro. O Bolsonaro é muito à direita, é extrema direita, então ele não gostava do Bolsonaro. Ele pode não se manifestar, eu penso, né? Que ele pode não se manifestar veementemente, mas ele se manifesta por sinais, né? E agora eu acho que tem tudo isso que vocês falaram, a questão da comunicação e tal, e eu continuo achando que ele é um pouco malvado também. Ele não é bonzinho, né? Como a Mara já disse. Ele vamos dizer que ele pode até ser simpático a uns, mas bonzinho o mercado não é. E essa coisa de doer muito no bolso, ele não pensa nisso, que está doendo no bolso da classe média e da classe pobre. Ele está pensando, como a Mara diz, em lucro, né? Em dinheiro. Ele pensa em dinheiro. Né? Então, ele é pragmático, vamos dizer assim, vamos usar a palavra concreta. O mercado é uma coisa pragmática, ele quer ganhar dinheiro. Né? Como o próprio nome indica, ele se chama mercado. Né? O Vinícius Emanuel, Mara, ele te responde, que foi o mesmo que falou sobre a questão de dar gastura, de ter candidato. Ele fala, eu lembro sim, mas não é isso que eu disse. A crítica é justamente o mercado ter candidato, provando que de não especulativo nada tem, que é especulativo sim. E a Cíntia Fiuza diz assim, Tânia, vou seguir com você, qualquer governante que prioriza o povo é taxado de populista. E qualquer proposta passa a ser eleitoreira e jamais um desejo real de minimizar as desigualdades. Você acha disso, Tânia? Eu acho que ela está certíssima, é isso mesmo. É isso mesmo. Os governos de esquerda são sempre taxados de populista na história, não é o governo Lula, nem o governo mexicano, nem cada vez que a esquerda está no poder, ela é taxada de populista porque ela pensa em reduzir, normalmente a esquerda tem projeto de reduzir a desigualdade social que entre nós é gritante. Não é pauta da direita essa, é pauta da esquerda. E esse tipo de pauta de reduzir desigualdade resulta em popularidade. E aí diz que os governos são populistas. Eu concordo inteiramente com ela. Mara, um tópico aqui que eu quero te ouvir. A Mara já está com a gente, César.
falando do Ciro Gomes. Muita gente lembrando do Ciro Gomes quando fala dessa discussão. Tânia, eu vou seguir com você. A Mara acho que está nos ouvindo, aí ela entra também, porque a Mara, inclusive, fez uma entrevista com o Ciro Gomes recentemente. Olha que repercutiu muitíssimo, inclusive a entrevista está em várias partes aqui no canal, é facinho de procurar, Ciro Gomes My News, você vai achar aí a entrevista que a Mara fez com ele. E olha o que o pessoal fala, Tânia, Manuel Souza, Ciro cansou, oi Mara, falando do Ciro e agora queria também te ouvir, olha lá, Ciro cansou de dizer verdades que ofendia a maioria dos brasileiros que adoram ser enganados por políticos bandidos e picaretas. Aí o Admar Lima segue assim, Ciro Gomes é coronel, no meio de tubarões da Faria Lima ele viraria gatinho. É difícil peitar bilionários, ainda mais quando temos dois sabotadores, Campos Neto e Congresso. Ciro Gomes é alguém que gosta de entrar nesses temas, né, Mara? Olha só, o Ciro Gomes você pode gostar ou não gostar dele, mas ele é coerente com o que ele fala. E o ponto dele e a principal crítica dele olha, Lula manteve a política econômica que ele herdou lá do FHC lá atrás, e agora ele não mudou, ele continua. Quer dizer, Ciro tinha dito na campanha, ele falou que ia mudar o presidente do Banco Central, que ia acabar com essa história de autonomia, não sei. Eu não estou nem falando se seria bom ou seria ruim, eu acho que seria bem complicado. Mas ele toma posições de que ele ia fazer uma política econômica diferente, entendeu? Mas o Brasil aguenta a ruptura? Isso é uma ruptura, né? Exatamente, isso é uma ruptura. O Brasil aguenta? Não sei. Mas essa é a crítica dele. Agora, o que eu acho é que o governo Lula ele fica ali com o pé nas duas canoas, entende? Um pé em cada canoa. Ele fica ali, faz uma política econômica, mas que exige um rigor fiscal, mas ao mesmo tempo não quer fazer os cortes, ao mesmo tempo se tenta não perder popularidade, tomando algumas medidas, porque algumas medidas dentro desse receituário são impopulares mesmo, entende? O que eu acho é que isso não está claro. E aí, enquanto isso não está claro, qual é a direção que esse barco vai tomar, fica sujeito a esses movimentos, sabe? Das pessoas tentarem se antecipar. Quando a gente fala de mercado, como o Cláudio bem lembrou, a gente está falando de fundos de pensão, sabe? Fundos de pensão que estão cuidando do dinheiro dos aposentados, do povo que vai se aposentar e do povo que está aposentado. Esses caras também estão comprando títulos, estão comprando e vendendo dólar, comprando títulos. Esses caras também estão fazendo suas operações no mercado, entende? Então, o mercado são todos, entende? Que estão ali operando, ou comprando títulos, ou comprando e vendendo dólar, enfim. Tem os especuladores, tem os hedge funds, tem os estrangeiros, tem tudo isso. Agora, eu acho que não está muito claro a principal crítica que eu ouvi, por exemplo, é ter tirado a credibilidade de Haddad, entendeu? Que isso minou o Haddad. Isso é um problema. Você acha que o Haddad segura o cargo dele depois disso, desse ataque? Eu acho que não tem opção, nem o Lula, nem o Haddad, sabe? Porque tirar o Haddad agora seria ficar sem um candidato, seja vice, seja o que for. E a segunda pergunta é colocar quem? Exatamente. Difícil, né? Mas, assim, eu acho que esse país é muito louco. Como é que você pode ter um ajuste de contas quando você tem 520 bilhões de isenções e outros favores na economia? Nisso não se mexe, não se fala, não se mexe. Fala pouco, não se mexe. E daí, sabe, assim, aí você vai tirar dinheiro do BPC, sabe? Você vai tirar dinheiro do salário mínimo. É uma coisa meio ridícula isso, né? Dolorida para mim ver no governo Lula esse tipo de ação, né, dentro do pacote. Né? Então, Tânia, o professor Veloso, que você conhece muito bem, Raul Veloso, ele esteve aqui no canal e ele falou o seguinte, o BPC, 4% do BPC, o que dá mais ou menos uns 40 bi, são fraudes. São fraudes.
Por que, que o governo não combate essas fraudes? Por que, que o que se faz é um pente fino e não uma coisa... Aí eu perguntei isso para um político. Eu falei, por que, que não há uma força-tarefa para combater essas fraudes? Porque tem um problema político aí. Você vai mexer com alguns aliados políticos, vai sobrar para alguns aliados políticos que talvez o governo não queira mexer nisso agora, entendeu? As isenções, a mesma coisa. Você tem um problema político mesma para mexer nas isenções. O próprio mercado Difícil, né? que cobra o ajuste fiscal recebe um monte de benefício fiscal. Entendeu? Você, naquela lista, tem um monte de bancos digitais que estão recebendo benefício fiscal. Infelizmente... Pois não, Tânia. Não, eu ia dizer, fazer o quê? São tantas dificuldades, fazer o quê? Passar o Natal com dólar alto, é isso que vai acontecer com a gente, Mara? É isso. Você que é do ramo, vai acontecer isso com a gente? Eu sou do ramo, não, tá?